E aí, pessoal, tudo bem? Estou preparando aqui o podcast de hoje, que vai ser bem legal, que eu vou falar em curiosidades. Eu vou falar sobre uma passagem da vida de Silvio Santos, quando ele pensou em se candidatar a prefeito de São Paulo em 1988. E também tem dica de livro. Hoje vou dar uma dica de livro do autor Roberto Drummond. Poesia, vai ter notícia boa, terá também Teatrando com o Perônio e vamos bronzear um pouquinho. Vocês lembram do cometa Halley que passou em 1986 aqui no planeta Terra? Pois é, vou contar uma curiosidade sobre... Curiosidade não, vou contar o que eu vivi nesse momento. Não vou dar spoiler aqui não, vocês vão ter que escutar lá. Então, vamos lá, roda a vinheta. E a poesia que eu vou ler hoje aqui para vocês é da Niet Ed, que chama Finito. Ela se descreve assim: ela é de Barbacena, Minas Gerais, nasci entre montanhas e neblinas. Ouço a lua, sinto o aroma das estrelas, vejo o canto da brisa, sou assim, muitos amores entre amores. Finito. Pensei que já não escreveria mais. Pensei que tudo já era finito. As letras, as vírgulas, os pensamentos. Mas foi engano. Bastou uma brisa fresca entrar pela porta e começou tudo de novo. Lembranças, saudades, letras, pensamentos. Aí a madrugada esgueirou-se, vagarosa. O som da flor, que feliz conversava com a gatinha na janela, chegou até mim. Até o violão que antes silencioso ficava no canto do quarto, sorriu para mim. Então por que finito? Por que não mais escrever? E tudo voltou ao normal. Todas as palavras se juntaram. Cores, sons e perfumes. Pássaros, flores, saudades e lembranças. E aqui estou eu, escrevendo, vivendo. Nada é finito, nem a vida. Poesia de 14 de julho de 2021. Ela escreveu às 5 horas da manhã e 49 minutos. Deixou registrado aqui. Muito bacana. Pessoal, se você tem um conto, uma crônica, uma poesia, uma história para contar, manda para mim. alexandre@lance.com.br. Pois é. Olha só que bacana, gente. Bacana e tenso também. Brasileiro salva menino prestes a cair do prédio da Espanha. Herói. Uma reportagem da Monique de Carvalho lá no site Só Notícia Boa. Essa notícia é boa porque teve um final feliz, porque a atenção que deve ter, né, ocorrido na hora lá do menino, nossa senhora, vamos pensar. É herói que chama e internacional. Um brasileiro desafia o perigo e salva um menino de 7 anos, que ficou preso na sacada de um prédio em Alicante, na Espanha. Felipe Davi, de 29 anos, estava trabalhando quando ouviu gritos. Ele pensou que se tratava de uma briga, mas ao olhar pela janela, viu uma criança escorregando na varanda do 2º andar, prestes a cair. Sem hesitar, o brasileiro decidiu agir rapidamente, ignorando o perigo que enfrentava. Aí ele diz: não pensei muito no risco, só queria salvar a criança, era a pessoa mais próxima e sabia que precisava agir, disse o rapaz. O gesto que poderia ter tido um desfecho trágico, terminou com a salva de palmas dos cidadãos que acompanham a cena do lado de fora. O Felipe, que estava prestes a encerrar o expediente e voltar para casa, foi nessa segunda, 19 de agosto, quando o dia dele ganhou outro rumo. Mesmo consciente da altura considerável, ele viu que poderia alcançar o garoto e
Com uma coragem fora do comum, começou a escalar a fachada do prédio. A determinação em salvar o menino foi alimentada por um instinto paternal. Ele diz: ele tem a mesma idade do meu filho. Não pude ignorar o que estava acontecendo, comentou. Bacana. Olha a foto dele aqui. Então, brasileiro salva menino prestes a cair do prédio da Espanha, herói. Reportagem de Monique de Carvalho, 22 de agosto de 2024. No Só Notícia Boa. E aí, vamos prosear um pouquinho? Pessoal, vocês que têm aí a minha idade, até um pouquinho menos, vão lembrar que em 86 passou aqui pelo planeta Terra um cometa chamado Halley, que, se não me engano, ele transita aqui na nossa órbita aqui entre 74 e 74 anos. Então, em 1986, então põe 2000 e tanto para frente aí. Eu sei que, pelos meus cálculos, se eu estiver vivo aos 80 e poucos anos, eu posso ver novamente. Por que eu posso ver novamente? Porque eu vi o cometa Halley, não é conversa de pescador. Muita gente não viu na época, ficaram frustrados. Todo mundo comprava aquelas lunetas pequenas, né? E à noite tentavam ver o cometa. Mas tinha noite que estava nublado o tempo, outras não sei por que ele não aparecia. E eu sei que é interessante, porque eu lembro que teve uma noite que a nossa rua lá, todo mundo saiu para ver o cometa Halley. Os vizinhos, né? E já estava ficando uma coisa meio escassa esse negócio dos vizinhos saírem para conversar à noite, né? Já estava começando todo mundo a ficar entretido ali na televisão. Só tinha televisão naquela época, né? E rádio. E então estava todo mundo na rua procurando o cometa Halley. Ninguém achou, ninguém viu, ninguém nada. Um dia, o Brasil estava voltando a ter o horário de verão depois de muitos anos. Na época, o presidente da República era o José Sarney, e decretou o horário de verão em dezembro. Em fevereiro, ainda com o horário de verão, então 6 horas da manhã era 5. E no verão, 5 já está amanhecendo, 5 e pouco, 5 e 15, né, por aí. E eu estava indo para a escola, esperando a Kombi, né, especial, escolar. Estava eu e minha mãe no passeio, esperando o ônibus. E aquele nascer do sol bonito, né, lá no horizonte, assim, nascer no sol. De repente aí eu olhei assim e vi uma cobrinha, tipo uma cobrinha, uma minhoquinha branca, passando assim. A luz do sol realçou essa, eu chamei de minhoca. Aí eu falei, mãe, olha. E lá estava ele, com a sua cauda, passando devagarinho. Sim, meus amigos, era o cometa Halley. Se não era o cometa Halley, eu não sei o que era. Mas por tudo que eles escreveram sobre o cometa, era ele que estava passando ali. E eu e minha mãe ficamos entusiasmados assistindo aquela cena e tal. Beleza, fui pro colégio. Cheguei na escola, eu todo entusiasmado, resolvi contar para minha professora de matemática e ciência. Falei, professora, hoje eu... Naquela época eu chamava de tia, né? Ô tia. Eu e minha mãe, nós vimos o cometa Halley. Ela, não, é sério. Ô tia, é sério.
Mas é sério. É impressionante. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Se na época tivesse celular, né? Pegava, filmava lá, né? Aliás, o que ia ter de vídeo, né, gente? De pessoas que viram, né, o cometa nas redes sociais, no Facebook, Instagram, no X, né? Ia ser bacana, né? Quem sabe daqui 30 e poucos anos, né? Já passaram os 40 alguma coisa, daqui 30 e poucos anos, quando o cometa Halley passar novamente, vai ter aí vídeos adoidado. Ô, gente, como é que será o futuro, hein? Quais tecnologias que teremos? Isso é uma conversa para outro prosiano, viu? Vamos pensar nisso. E aí, você viu o cometa Halley? Escreve aí nos comentários ou responde a nossa enquete. Ô, Doroteia, foi muito bom você ter ligado para mim. Eu tô no trabalho, Doroteia. Onde que eu tô? Mas foi muito bom você ligar para mim, Doroteia. Olha para mim, Doroteia, eu tô falando com você. Eu sei que são muitos anos de casamento, mas o seu ciúme é doentio, Doroteia. Muito doentio o seu ciúme, Doroteia. É. Eu não posso atrasar no serviço, não posso chegar mais cedo, porque você desconfia das coisas, Doroteia. Ah, Doroteia. Não, por isso mesmo eu decidi fazer uma coisa. Vamos nos separar. Não volto mais para casa, para nossa casa. Então, por favor, Doroteia, Doroteia, por favor. Por favor. Doroteia, olha para mim. Doroteia, anota aí. Eu vou pedir o rapaz aqui do escritório. Não, não é a Juliette, não. Não é a Juliette, não. Só um minutinho. Ô, Juliette, você quer chiclete? Tem aqui. Não, Juliette, Doroteia, porque a Juliette gosta de chiclete. Coisa. Mas aqui, ó, vou pedir o rapaz pra pegar. A minha escova de dente, a minha pasta dental para dentes sensíveis, meu pijama de ursinho, que eu não durmo sem meu pijama de ursinho. Você sabe disso, Doroteia. Você sabe disso. Você sabe disso, Doroteia. Eu vou querer também todas as minhas roupinhas, conjuntinhos que eu tenho, né? Isso. Verde, amarelo, azul e branco. Então, Doroteia, eu quero, por gentileza, meus sapatinhos também, meus tênis. Isso. As minhas cuecas samba canção também. Porque aquelas cuecas mais apertadinhas machuca o miruzinho. Doroteia, já tem 2 minutos de chamado, Doroteia. Então vamos ser mais sucinto nisso, né? Hein? Doroteia, já falei com você. Eu já pensei mais de 1001 vezes. Não tem jeito mais. Não aguento seus ciúmes. Eu sei que sou uma pessoa muito bonita, né? Eu sei que eu faço sucesso entre as mulheres. É a Juliette. Não, que a Juliette está me perguntando agora do relatório aqui. Depois, Juliette. Você quer chiclete, Juliette? Não quer chiclete. Então assim, pega essas coisas, põe na minha mala, a minha mala, Doroteia, a minha mala, como? A minha mala dos ursinhos carinhosos, Doroteia, põe lá pra mim, e eu vou pedir então meu rapaz aqui, viu? Você pega lá pra mim, fazer favor, eu vou te dar uma gorjeta, hein? Tá bom? Pois é. Ô, Doroteia, tchau. E não chore, você fica feia. Tchau. E aí, vamos de dica de livro?
Pessoal, hoje eu estou, outro dia, no outro podcast, eu falei da Ilha do Furacão, do Robert Drummond. Hoje eu vou falar de outro livro dele também, que é muito bom, mas eu acredito que pouca gente conhece, que é Ontem à Noite Era Sexta-feira, também do Roberto Drummond, pela editora Siciliano. Olha para você, vou ler para vocês aqui a orelha dele. Toda manhã ele exercitava sua pontaria. Objetivo: vingar a morte do pai assassinado por um pistoleiro de aluguel. Diante do espelho, ele ensaiava o ritual da morte e pensava nas mulheres. É imitando o correr de um rio que vai recebendo novos afluentes, numa viagem carregada de suspense, que Robert Drummond narra o romance Ontem à Noite Era Sexta-feira. Sem dúvida alguma, o livro de sua maturidade e um grande momento da ficção brasileira. A cada página, o leitor é seduzido de tal maneira que, mais do que cúmplice, torna-se também personagem. Em meio às tentativas de uma cidade erótica, a Belo Horizonte dos dias atuais, e da desvairada busca de uma razão para estar vivo ou morto. Aqui na contracapa tem um elogio do Jorge Amado. Li de uma sentada, noite adentro, ao chegar do Rio. Profundamente humano, um romance fascinante e maduro. A cena de Miguel Lafort, dançando para o pai agonizante, quem a poderá esquecer? Turma, a dica de livro de hoje é Ontem à Noite Era Sexta-feira. Vocês encontram aí nas melhores livrarias ou pela internet, né? E hoje, nesse podcast, estamos estreando o Momento Gramática. Afinal de contas, gente, vocês já ouviram falar do aposto, né? Mas afinal de contas, o que é o aposto? O aposto, gente, é um termo de caráter nominal que se junta a um substantivo, a um pronome, ele, ela, né? Nós, ou a termos equivalentes, ou seja, equivalentes a substantivo e a pronome. Que significa, aí, o que ele faz, esse aposto? Ele amplia, resume, explica ou desenvolve o seu significado. Vou dar um exemplo. Este é Pedro, vírgula, o vendedor que lhe falei. O vendedor que lhe falei está explicando quem é o Pedro. Este é Pedro, o vendedor que lhe falei. Vírgula. Este é o Pedro, vírgula, vendedor que lhe falei. Tem vários tipos de apostos. Tem um aposto explicativo, por exemplo, Mona Lisa. Ah, e outra coisa, gente, o aposto vem sempre entre vírgulas. Por exemplo, Mona Lisa, vírgula, obra de Leonardo da Vinci, está exposta no Museu de Louvre, em Paris. Tem um aposto enumerativo. Por exemplo, a Revolução Francesa defendia 3 ideias, 2 pontos: liberdade, igualdade e fraternidade. Então é isso que é o aposto. O aposto ele vai explicar, ou ampliar, ou resumir, ou desenvolver o significado de um substantivo ou de um pronome. Esse foi a nossa estreia do Momento Gramática. Agora vamos ao tema do nosso podcast de hoje. Outro dia, num outro podcast, eu falei sobre esse livro, A Fantástica História de Silvio Santos. E o relendo, achei uma passagem muito interessante. Foi quando ele pensou em se candidatar a prefeito de São Paulo em 1988. Na realidade, Silvio não esquecera o sucesso que fora a parada, realizada no Dia da Criança, em 12 de outubro de 1987. Ao longo de quase 20 quilômetros, do aeroporto de Congonhas ao Campo de Marte, na Zona Norte, centenas de milhares de pessoas se comprimiam
para ver os astros da emissora, desfilando em carro aberto, distribuindo beijos e apertos de mão. O carro do Silvio com a esposa fechava o cortejo. Impressionado com a presença da massa popular ao longo do desfile, ele fez a comparação. Tinha mais gente que no enterro do Tancredo. Giba, um dos mais respeitados colunistas da época, publicou na Folha da Tarde um comentário dizendo: o desfile de Silvio promoveu no feriado, com participação de artistas e os personagens da Disney, e assistido por mais de 2 milhões de pessoas. Acabou deixando os líderes políticos, que estão com os olhos abertos, voltados para a presidência, de orelhas em pé. Segundo eles, um homem que coloca na rua tal número de pessoas, nem a campanha das diretas conseguiu, deve ser olhado com outros olhos, o que não deixa de ser uma ameaça, caso ele tome a decisão de candidatar-se à sucessão de Sarney. No dia seguinte, ele recebeu vários convites de conhecimentos políticos para uma conversa, mas delicadamente se esquivou. Os companheiros de Silvio no SBT sempre acharam que o sucesso desse desfile talvez o tenha influenciado a entrar na vida política. Talvez ele nunca tivesse sentido tão de perto o calor popular que emana das ruas. No auditório, no decorrer do programa, a maioria dos artistas presentes manifestou-se no ar a favor da candidatura. Os funcionários do teatro foram todos favoráveis. Dos 8 jurados do show de calouros, apenas 2 se declararam contra. Silvinha, filha de Silvio Santos, produtora do show de calouros, disse que era contra a candidatura do pai e explicou seu ponto de vista. O povo iria exigir soluções milagrosas para todos os problemas, porque ele tem a imagem do homem realizador. E como isso é impossível, esse mesmo povo acabaria se voltando contra ele. Ao falar com Jânio Quadros, Silvio ouviu o seguinte: para mim, você é um forte candidato, eu confio em você. O tempo corria, o programa avançava e Silvio Santos mantinha o suspense, alternando números musicais com declarações políticas. E aí ele diz o seguinte, o Silvio Santos: eu sempre soube que se dá pão e circo para o povo. O circo eu já dou. E se houver alguma possibilidade de dar também um pão, eu o farei. Só não quero ser castrado como a maioria dos políticos. Sei que um prefeito não pode fazer tudo o que deseja. Depende da Câmara dos Vereadores, de uma estrutura complexa do poder. Então, se for para enfrentar tantas dificuldades, é melhor ser logo presidente da República. Entretanto, não foi nesse programa que Silvio Santos deu resposta ao PFL. Bom, e tem muito mais. A história é longa, né? E depois eu posso ler mais trechos aqui. Fica a dica de livro nesse momento também, a fantástica história de Silvio Santos. Mas, no fim, a gente sabe que ele não foi prefeito de São Paulo, né? Ele tentou a presidência da República em 89, lá ali no segundo tempo, nos 45 minutos do segundo tempo, quando ele assumiu o lugar de outro e a cédula já estava pronta, era de papel ainda, e aí ele aparecia na televisão dizendo: olha, onde está esse nome aqui, ó? Na verdade, vocês estão votando em mim, Silvio Santos, porque não vai dar tempo de mudar as cédulas, etc, etc. Mas aí o Tribunal Superior Eleitoral barrou a candidatura dele por realmente ter sido em cima da hora. O amor supera tudo, mas as obrigações executadas são o amor em prática. A caridade é a maior das virtudes. Todavia, os deveres bem cumpridos são a maior caridade viva. A humildade é virtude sublime. Entretanto, a tarefa bem realizada é humilde e real em plena florescência.
A dedicação ao próximo é o mais belo dom de si. Contudo, o serviço bem feito com capricho é dedicação lídima que nos enobrece. O perdão é a mais excelsa superação de si mesmo. Porém, o trabalho integralizado com afinco é o maior perdão que damos às circunstâncias adversas. A penitência é virtude excelsa. No entanto, o labor diário é a mais feliz das penitências, que purga nossos delitos passados. A oração é a mais elevada forma de união com Deus, mas as obrigações diárias bem praticadas, por mais materiais que sejam, constituem a oração mais sublime que se possa elevar da terra. Do livro Sugestões Oportunas. Obrigado pela audiência e até o próximo podcast.